Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja para a convocação a este culto, a leitura do livro do profeta Miqueias, capítulo 4. Leremos do verso 1 ao verso 5. Livro do profeta Miqueias, capítulo 4, de 1 a 5. Miqueias 4, de 1 a 5. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Quero convidar a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 24. Do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam a face do Deus de Jacó. Ergueja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder. Ergueja
Convido a Santa e Amada Igreja para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus nesta manhã. Pai excelso, santo, Deus grande, poderoso em batalha, Rei da glória, Deus sublime, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o bom pastor, o Deus vivo, o Deus provedor, o Deus galardoador, o Deus que nos manda as suas promessas e as cumpre, o Deus que nos enviou Cristo para a remissão dos nossos pecados. A Ti, Deus, toda honra, todo louvor, toda glória, toda força, pelos séculos dos séculos. Aqui estamos, Senhor, reunidos, Pai, com a intenção de cultuá-lo, Deus, e pretendemos fazer isto, Senhor, com o Teu auxílio, pois não sabemos como cultuá-lo, como convém, ó Deus. Por isso necessitamos que o Senhor nos envie Teu Santo Espírito, que nos ensine, Deus, nos administre e nos ajude, Deus, a cultuá-lo de forma correta, conforme o Senhor deseja para a sua igreja, assim como o Senhor tem ordenado através da Tua santa palavra. Reconhecemos, entretanto, que somos falhos e pecadores, lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados e apresentamos a Ti, Senhor, este culto. Que este culto, Deus, seja para glorificar o Teu nome. Pedimos, Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, ó Deus, mesmo sendo um culto simples, mas que o Senhor, ó Deus, aceite o culto que estaremos prestando a Ti a partir deste momento, com a Tua autorização, ó Deus, e desejamos ser ensinados pelo Senhor a isso. Muito obrigado pela Tua graça e amor. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Eu vos convido à leitura no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Nesse momento que antecederá a nossa oração de confissão, nós vamos abordar um tema importante que deve ter a atenção da igreja, e para que a igreja realmente entenda, esse tema ela precisa de fato ser instruído, né? Nós precisamos ser instruídos pela Santa Palavra de Deus na ministração do Santo Espírito de Deus. Nós vamos ver aqui, nessa passagem de João, capítulo 21, o Senhor Jesus Cristo ordenando os pastores humanos. Por que é importante nós entendermos isso? Porque há muito combate de pessoas de fora, pessoas que não conhecem as Escrituras com profundidade, né? E essas pessoas se sentem no direito de combaterem a Santa Igreja de Cristo e todas as coisas que Cristo ordenou, determinou que a igreja deva fazer, né? A nossa preocupação enquanto igreja, desde o período da Reforma, é fazer apenas o que Cristo determina e ensina na sua palavra, não importando as nossas convicções e opiniões pessoais, mas o que Cristo ensina e determina através da sua palavra. Essa é a verdade, esse é o desejo de Deus e é isso que deve ser seguido. Nós devemos entender uma coisa bastante importante. As Escrituras, elas são escritas em testamentos. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Testamento, ele serve para descrever a vontade do testador. E as pessoas que seguem, que se aproximam do Testamento, elas têm a obrigação de cumprirem a vontade do testador. Então, por exemplo, se um homem ele deixa o seu carro para o seu filho Roberto,
estou criando um exemplo, né? Se um homem deixa num testamento o seu carro para o seu filho Roberto, não cabe aqui interpretação, não cabe aqui refutação, questionamentos, confrontamentos. É um testamento. A vontade daquele homem era deixar o seu carro para o seu filho Roberto. Isso é um testamento. Não cabe refutação, questionamento, nada, né? E a revelação de Deus, ela é feita em testamentos. Portanto, não cabe a interpretação humana, o que os homens acham que deveriam ser ou não ser, né? Então é por isso que o nosso culto é dessa forma e por isso que tudo que fazemos enquanto igreja é do jeito que fazemos, porque observamos sempre nas Escrituras e nos testamentos, tá? Aqui em João, capítulo 21, a partir do verso 15, o Senhor Jesus, ele ordena o pastorado humano. Não que Jesus vai deixar de ser o bom pastor e delegar. Não, Jesus, ele continua sendo bom pastor, tá? Mas ele confia as suas ovelhas aos pastores humanos, não para salvá-las, mas para conduzi-las no caminho da salvação, tá? Então vamos observar aqui. João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Bem, neste diálogo aqui entre entre o Senhor Jesus e Pedro, nós vemos ordens de Jesus aqui, tá? E esta ordem é justamente a ordenação do pastorado humano. Pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está mandando um homem, né, pastorear as suas ovelhas. No entanto, essa passagem aqui, no original, ela é bastante interessante, porque nós vamos ver o seguinte. A palavra amor, quando fala amas-me, né, no idioma original, que é o grego, aparece aqui duas palavras distintas. Aparece a palavra ágape, tá, que é um amor fraterno, né, um amor filial, um amor fraterno, um amor profundo. E aparece a palavra filo, que é um amor de amigo. Então, as duas primeiras vezes que o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele usa essa palavra ágape. Amas-me com esse amor fraterno, profundo, intenso. E Pedro, ele procura ser honesto o tempo todo. E ele responde com a palavra filo. Então ele responde: sim, eu amo o Senhor, eu tenho um amor de amigo pelo Senhor. Eu amo o Senhor como um profundo amigo. Tá? Na primeira vez que o Senhor Jesus fala: Pedro, amas-me? Ele usa a expressão mais do que os outros na sua pergunta. Ele fala assim: Pedro, amas-me mais do que os outros? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus fala: Pedro, amas-me com este amor fraterno, profundo, enraizado, mais do que os outros? E ele: sim, Senhor, eu te amo com amor de amigo. Ágape e filo. Na segunda vez que o Senhor Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, ele continua usando a expressão ágape, que é este amor fraterno, aprofundado. Mas ele não usa mais a expressão mais do que os outros. A segunda vez ele pergunta: Pedro, amas-me? Você me ama com esse amor fraterno? E Pedro então responde: sim, Senhor, eu te amo com esse amor de amigo. Não é? E a terceira vez que Jesus pergunta, ele usa a palavra filo. Amas-me, Pedro, com esse amor de amigo? Então Pedro se entristece. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, né? E sabes que eu te amo. Então Pedro, ele está procurando ser honesto, respondendo a palavra filo. O Senhor Jesus, ele demonstra
conhecer o nível de amor das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que o servem. Ele conhece isso. E ele sabe, ou sabia, né, nessa questão aqui, que mais para frente, o Pedro iria amá-lo com amor ágape. Tanto que morreu por ele. Morreu por não negar a verdade. Dedicou totalmente a sua vida, né? Neste momento aqui, ainda era aquele amor de amigo. Tanto que quando Cristo é preso e as pessoas falam, você estava com ele, Pedro nega 3 vezes. Ele ainda não tinha aquele amor tão enraizado, né? A ponto de servi-lo de alma totalmente. Então o Senhor Jesus aqui, quando ele usa essas 3 expressões, a primeira é o amor fraterno mais do que os outros, a segunda o amor fraterno, sem a expressão mais do que os outros, e depois me amas com esse amor de amigo. Quando ele usa essas 3 expressões, ele demonstra que ele conhece o nível de amor de cada um de nós. Tá? E ele sabe que esse amor pode aumentar. Então, diante de Deus, diante de Cristo, nós devemos ser honestos com Ele, né? E falar, Senhor, eu tenho um amor de amigo pelo Senhor, mas eu gostaria de ter um amor fraterno, enraizado, intenso, né? Muito mais profundo pelo Senhor, né? Isso é possível nós termos porque Ele nos amou primeiro, tá? Por que estamos dizendo isso? Porque Jesus ele não procura simpatizantes. Jesus não procura simpatizantes. Jesus não procura admiradores. Jesus ele procura membros do seu próprio corpo. Jesus procura pequenos cristos em cada um de nós, pessoas que amem tanto a ponto de se tornar um com Ele, como o exemplo do matrimônio, né? Que a Bíblia ilustra a relação da igreja com Cristo com o matrimônio. Então a caminhada do cristão não é no sentido de ficar pegando bênçãos e benefícios que Deus pode dar. Não é essa a caminhada do cristão. A caminhada do cristão é aprimorar o seu amor a Deus para passar a eternidade inteira com Ele. A segunda questão que nós vemos aqui é que Cristo de fato ele ordena esse pastorado humano, tá? Na primeira vez que Cristo fala aqui, né? Amas-me mais do que esse, né? Pedro tal, amas-me mais do que os outros? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que amo. Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. No original está, alimenta os meus cordeiros, tá? O cordeiro é o filhote da ovelha. O cordeiro aqui vai representar o novo convertido, aquela pessoa que está se aproximando da fé. Essa pessoa, ela não precisa de benefícios, bênçãos, ver milagres, dar oferta para Deus, dar o dobro para ela, como se fosse um investimento bancário. Essa pessoa não precisa dessas coisas. Essa pessoa não precisa ficar vendo sessões como é que chama? Ficar manifestações demoníacas e alguém fazendo algum tipo de milagre, ou dando revelações, adivinhando o número do CPF, adivinhando se ela tem algum problema financeiro. Essa pessoa não precisa disso. O que essa pessoa que se aproxima do Evangelho precisa é ser alimentada nas Escrituras. Então Jesus fala, alimenta os cordeirinhos, alimenta esses novos, essas crianças na fé, alimenta essas crianças. É isso que Jesus manda Pedro fazer. Isso é uma ordenação pastoral. É isso que o pastor tem que fazer. Tá? Na segunda vez que Jesus vai falar, amas-me com esse amor fraterno, mas sem usar a expressão mais do que os outros, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, pastoreia as minhas ovelhas. Aí está se referindo às ovelhas adultas, aquelas que já têm maturidade na fé. Essas pessoas, esses cristãos que já têm maturidade na fé, elas continuam tendo a necessidade de serem pastoreadas até que o bom pastor venha e as leve para o reino eterno, para as bodas. Porque este pastoreio, mesmo essa ovelha já sendo madura na fé, ela precisa ser conduzida na palavra, ela precisa ser corrigida na palavra, porque ela não deixou de ser um ser humano. Ela precisa ser consolada na palavra, porque ela pode passar momentos de aflições e de angústias. Ela precisa ser conduzida, pastoreada na palavra. Então, o pastor humano,
Ele não é um servo das ovelhas, ele é um servo de Cristo, ele serve a Cristo com uma missão: cuidar das ovelhas que Cristo confiou a ele. E é nisso que ele tem que ser fiel, tá? Qual que é a prioridade dele? As ovelhas que Cristo confiou a ele, que estão lá. Enquanto estiverem lá, ele tem que se dedicar. Quando aquela ovelha saiu, acabou o trabalho pastoral dele. Aquela ovelha pode ir para outro pastor, não sei, mas a parte dele ali terminou. Tá? Então ele vai cuidar daquelas ovelhas enquanto aquelas ovelhas estiverem ali com ele, certo? Quando Jesus fala a terceira vez, amas-me com esse amor de amigo, aqui no texto vai estar de novo, apacenta as ovelhas, né? Mas no original está, alimenta as minhas ovelhas. Como estava, alimenta os meus cordeiros, depois, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, depois vai estar, alimenta as minhas ovelhas. Ou seja, mesmo a ovelha madura, ela precisa continuar sendo alimentada com o alimento genuíno da palavra de Deus, tá? Então essa é a função pastoral. Quero convidar os irmãos para virem aqui em Efésios, capítulo 4, onde os apóstolos, né, que foram chamados para lançarem as questões doutrinárias, onde os apóstolos lançam o ministério pastoral e a função do pastor. O que o pastor tem que fazer? Tá? Antes de nós lermos aqui, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O Senhor Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha 100 ovelhas, e uma se perdeu, ele deixa 99 no aprisco e vai buscar a outra, certo? Quem vai buscar a ovelha perdida é Cristo, não é o pastor humano, não é o pastor humano. Quem tem que buscar a ovelha perdida é Cristo. Se Cristo não buscar a ovelha perdida, o pastor humano não vai poder fazer absolutamente nada. Quem veio buscar e salvar o perdido é Cristo, não é o pastor humano. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje o falso evangelho, ele colocou na mente da gente atribuições a um homem pecador, como os outros, que são atribuições de Cristo, que Cristo não colocou nesse homem. E as atribuições que Cristo colocou nesse homem, o evangelho falso, ele não quer. Então, as pessoas não querem ser pastoreadas pelo pastor humano, que está cumprindo o seu dever com Cristo, pastoreando essas ovelhas não querem. E essas ovelhas exigem do pastor algo que Cristo não mandou ele fazer e ele nem pode. Quem é um pastor humano para buscar um perdido? Quem é? Deus se fez homem para fazer isso. Cristo se fez homem para fazer isso, para buscar e salvar o perdido. Não é um homem humano, pecador como o outro, né? Nós pregamos a palavra como qualquer cristão. Nós pregamos para os de fora, pregamos para os perdidos. Não sabemos quem é perdido e quem não é. Pregamos como todos os cristãos. Mas o bom pastor é que busca o perdido. Está ficando claro, irmãos? Tá? Então aqui, quando o apóstolo Paulo ele descreve os 5 ministérios, né? 2 que já terminaram, que é apostólico e profético, né? Profetas e apóstolos. Esses ministérios já terminaram, mas foi Cristo que deu, é isso que ele está falando aqui, o mesmo que concede, né? Então veja aqui, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Não está falando que isso aqui continua, esses ministérios. Está dizendo que quem concedeu esses ministérios é o mesmo que concedeu os outros 3 ministérios, que é evangelistas, pastores e mestres. Pastores e mestres estão juntos, tá? Por que foram chamados pastores e mestres? Para quê que um pastor foi chamado? Para ir ficar buscando aquele que renega o sangue da aliança? Aquele que pisa no sangue da aliança, que renega Cristo. A igreja, ela abre suas portas, acolhe com amor e ensina a verdade para a pessoa. Se a pessoa renega aquilo, o que o pastor pode fazer? Se a própria carta aos Hebreus diz que não há esperança, só aquela pessoa se arrependendo, só Cristo buscando aquela pessoa e trazendo ela de volta. Só. O pastor humano, ele pode fazer 1, 2 visitas, dar uma palavra, demonstrar uma preocupação que realmente existe, mas ele não tem poder para salvar aquela pessoa. Se a pessoa resolver seguir o caminho do erro, o pastor pode alertar e exortar, mas o pastor não tem poder de tirar aquela pessoa de lá.
né? Nem a própria pessoa tem. Se ela resolver isso, só a misericórdia de Deus poderá fazer isso. Então essa pessoa terá que clamar a Cristo, falar: Senhor, me leva de volta para Cristo, por favor. Porque quem veio buscar o perdido é Cristo, né? Então, irmãos, é muito importante a gente entender isso, né? Porque as pessoas exigem algo que o pastor não pode fazer. E aquilo que o pastor tem que fazer, que é a obrigação dele diante de Cristo, as pessoas não querem hoje. Esse evangelho está muito deturpado, as pessoas estão se perdendo aí no que houve no YouTube, na televisão, algumas instituições que ensinam errado, tá? Então vamos lá. Efésios 4:12. Para que foram chamados os pastores? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Veja bem, não é seguindo o amor, é seguindo a verdade em amor, tá? Hoje o mundo chama de amor qualquer aberração, qualquer coisa que ofende a Deus eles chamam de amor, mas aqui não é seguindo o amor. Não é seguindo o amor, não vale tudo em nome do amor. A palavra de Deus não ensina isso. Diz aqui, seguindo a verdade. Seguindo a verdade, aí sim, em amor, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, tá? Então, esta é a função do pastor. Então, o próprio Cristo ordena o pastor humano, ele ensina que o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele busca a ovelha perdida. Lembra que Jesus fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são de Pedro, as ovelhas não são do pastor, as ovelhas são de Cristo. Então a função do pastor é ensinar essas ovelhas para que elas não sejam levadas por todo o vento de doutrina, e para que elas amadureçam na fé. E só tem um jeito de amadurecer na fé, seguindo as Escrituras, tá? Não a opinião pessoal do pastor ou de outra pessoa, nem as imaginações, a imaginação humana é fértil, né? Então, irmãos, tá? Então, Cristo, ele ordena o pastorado humano e dá ordem para o pastor humano alimentar e conduzir e apacentar essas ovelhas. Aqui o apóstolo Paulo ensina a função pastoral. Qual que é a função pastoral? É essa que está descrita aqui, é isso que o pastor tem que fazer. Ensinar as ovelhas. O pastor vai fazer isso enquanto a ovelha está aqui, enquanto a ovelha está lá, certo? E aquela que se perdeu, quem busca é Cristo. Então quem vai buscar aquela ovelha que se perdeu é Cristo, tá? O pastor, ele não tem que ficar largando a igreja dele, perder tempo e energia que ele poderia estar preparando uma boa instrução para aqueles que são fiéis, para os que são fiéis e que vêm nos cultos, certo? Vêm nos cultos e vão ser instruídos por Cristo. O pastor não pode perder seu tempo, sua energia em preparar esse alimento verdadeiro para aqueles que são fiéis, deixar esses com alimento precário, para ficar perdendo tempo e energia correndo atrás de alguém que está desprezando o sangue da aliança, que calca aos pés o sangue da aliança. Pessoas que já viram amor, já viram a fidelidade, já viram, né, a veracidade, a seriedade do trabalho de Cristo. A pessoa, então, ela não depende do pastor isso, né? Então, irmãos, tá? Nesse momento que nós vamos fazer aqui uma oração de confissão, se porventura houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno para nós confessarmos. E se alguma vez nós, mesmo sem querer, mesmo sem entender, nós ficamos exigindo coisas de pastores que não é a função dele, não é a obrigação dele, ele nem é capacitado para aquilo, ele nem tem poder para aquilo, né? E deixamos e recusamos receber a verdadeira função pastoral, impedindo que esse pastor cumpra dignamente o seu ministério diante de Deus, porque o pastor vai dar conta para Deus, ele serve a Cristo, né?
Então, se nós formos ali pedra de tropeço, de alguma forma não aceitamos o pastoreio, não aceitamos, né? Mas ficamos exigindo coisas que Cristo não exigiu. Se algum dia, mesmo que sem querer, nós fizermos isto, isso inclui a mim também, não é porque eu sou pastoroso, né? Eu já fui pastoreado por pastores humanos no passado, né? E tive bons pastores, agradeço muito a Deus por isso. Então, que nós possamos pedir perdão a Deus também por isso. Para ser perdão, porque o Senhor determinou uma função para esses homens, o Senhor vocacionou e determinou uma função para esses homens, mas eu resolvi exigir deles o que o Senhor não exige e não aceitar deles aquilo que o Senhor manda eles fazerem, né? Então nós devemos pedir perdão, porque a igreja ela tem que ser perfeita diante de Cristo. A igreja ela tem que ser perfeita diante de Cristo. Em todas as atribuições da igreja, elas têm que ser cumpridas, porque a igreja que Cristo virá buscar, ela é a igreja perfeita, sem mácula, sem mancha. É a igreja irrepreensível. É essa que ele vem buscar, tá? Então, nas 7 cartas do Apocalipse, 2 eram assim. Então, nesse momento de confissão, né? Vamos fazer uma oração, a igreja fará uma oração silenciosa de confissão, enquanto eu estarei orando em voz audível, e nós teremos a oportunidade, se sentirmos o desejo voluntário, de pedir perdão por essas coisas. Oremos, irmãos. Pai excelso e santo, a Ti toda a glória, Deus. Nós, nesse momento de culto, Deus, trazemos corações contritos, Senhor, diante do Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, nós erramos, Deus. Nós pecamos contra o Senhor, pecamos contra o nosso próximo, pecamos contra a Tua lei, pecamos, Senhor, contra nós mesmos, muitas vezes. E por isso nós lhe pedimos perdão, porque somente o Senhor, ó Deus, tem poder para perdoar pecados. Lhe pedimos perdão, Deus, se alguma vez nós atribuímos a homens falhos e pecadores os atributos de Cristo, como o de buscar e salvar o perdido. Nós pedimos perdão ao Senhor, se algum dia nós fizermos isto, porque consideramos isso herético, porque isso é uma atribuição do próprio Deus, que se fez um de nós, a saber, Teu Filho amado, Jesus Cristo. Também lhe pedimos perdão, Deus, se alguma vez nós não aceitamos o pastoreio de homens que o Senhor levantou para nos pastorearem e nos conduzirem no caminho. Foi do Seu agrado que essas coisas fossem assim, e assim o Senhor determinou que fosse. Nós pedimos perdão ao Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, imensamente por estarmos nessa santa comunhão. Nós Te agradecemos muito por isso, porque sabemos que isso é Tua providência e Teu amor para conosco. Que as nossas vontades pessoais nunca gritem mais alto, Deus, a ponto de nos separarem desta santa comunhão. Nesse momento, Deus, nós pedimos também perdão por pecados cotidianos que cometemos. E Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus instrutor e um Deus que nos ama. Obrigado por Cristo e obrigado pelo Teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o hino 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz.
meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Convido a amada congregação para analisarmos o Dia do Senhor 10. Nós estamos estudando o Credo Apostólico e nós vimos, que ele é separado em 12 artigos, e esses artigos são fundamentados nas 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, A semana passada, no Dia do Senhor 9, nós vimos a pergunta 26, Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então nós vimos aqui, que maravilha é isso. O que estamos professando, quando nós dizemos que cremos em Deus Pai, O amor de Deus, por nós, o nosso consolo e segurança, por Deus ser todo-poderoso. Hoje chegamos no Dia do Senhor 10 e vamos analisar as perguntas 27 e 28. Pergunta 27. O que você entende por providência de Deus? Porque nós analisamos a semana passada que Deus ele é todo-poderoso, nos ama com amor filial, E Ele tem a providência das suas coisas na nossa vida. O que você entende por providência de Deus? Resposta. A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com a sua mão, Ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, Então veja que a providência de Deus é o seu onipotente, ou seja, o atributo de poder fazer todas as coisas. Nele não há impossível, não há nada difícil, Então ele tem esse atributo de ser onipotente, por isso ele consegue governar todas as coisas, E ele também tem o atributo de ser onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Não há um lugar onde alguém possa se esconder, se ausentar de Deus, ou um lugar onde Deus não possa alcançá-lo. Irmãos, não existe nenhum lugar tão profano a ponto de Deus não poder alcançar uma pessoa ali.
Então, Deus, Ele é poderoso, não importa em que grau a pessoa desceu tanto na sua vida, que ela fale, olha, para mim já não há mais solução. Isso não existe, porque Deus, Ele pode alcançar a pessoa através do seu imenso poder e ser onipresente, alcançar a pessoa no estado intelectual que ela estiver, no estado imoral que ela estiver, no tipo de vida mais desastrosa que estiver passando. Deus, Ele tem o poder eficaz de alcançar essa pessoa onde ela estiver. Então nós cremos num Deus de fato todo-poderoso, que é onipotente e onipresente. Então, por esses poderes, né, é o poder, esses dois atributos, o poder pelo meio do qual, com a sua mão, Ele sustenta continuamente o céu, a terra e todas as criaturas, governando-as de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza. Na verdade, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Eu quero a atenção da igreja nessa questão aqui. Governando de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca. Quem espera do cristianismo um mar de rosas, essa pessoa, ela ainda não entendeu o cristianismo, ela não entendeu Cristo, ela não entendeu Deus, e essa pessoa vai se frustrar, tá? Porque este Deus, Ele governa o mundo com todas estas coisas, chuva e seca. Não é só chuva, como dizem, está chovendo na horta, né? E a horta está lá bonita. Não, tem momentos de seca na vida também. E se a pessoa não estiver, e a Bíblia nunca negou isso, pelo contrário, a Bíblia ensina isso. E se a pessoa não estiver preparada espiritualmente, emocionalmente para viver, ela não vai suportar e ela vai se escandalizar. Não são poucos os que saem pelas portas dos fundos dessas igrejas que prometem só bênção e prosperidade. Você olha na televisão, a igreja está sempre cheia, uma rotatividade imensa. Um monte dessas pessoas saem acusando Deus, dizendo que aquilo não é verdade, que Deus não é verdadeiro, que Deus não cumpriu. Deus nunca mandou fazer aquilo. Basta essas pessoas analisarem as Escrituras. Então, o governo de Deus, Deus governa com a sua mão poderosa. Ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez. O falso evangelho, ele usa lá, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não usa os versículos que vêm antes. Sei ter fartura como sei ter fome. Sei ter fartura como passar fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós não podemos ser seletivos e ficar pegando versículos isolados para montar um castelo de areias, né? Então, Deus, Ele governa as coisas com tudo que acontece. Isto sim é rocha e segurança para nós. Porque seja na chuva, olha que bem, se Deus mandou chuva. É na seca, olha, Deus está governando nessa seca. Certo? Está seca, está dificuldade, mas eu não vou passar fome, porque Ele vai me providenciar algo. Se Ele está mandando a seca, Ele tem os seus propósitos, mas Ele não me abandonou, Ele não me deixa, tá? A pessoa estiver fundamentada só em benefícios, né? Olha, um dos erros abomináveis do falso evangelho, diz assim, vai lá na igreja pegar a tua bênção. Isso é uma heresia profunda. Você vai lá na igreja para cultuar o teu Criador, porque esse é o teu dever. Esse é o dever de todo homem. Nós vamos na igreja cultuar a Deus. As bênçãos são consequências que Deus, Ele é abençoador e Ele de fato nos abençoa, né? E podemos pedir todas as coisas para Ele. Mas nós vamos num culto para cultuar a Deus, não para pegar bênção. Tá? Senão nós estaríamos servindo a nós mesmos. Eu estou indo lá para me servir a mim mesmo, porque eu quero a bênção. Nós estamos indo para servir a Deus, culto é serviço, para ir cultuar a Deus, tá? Abundância, escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza. Na verdade, todas as coisas, riqueza e pobreza também. Na verdade, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal.
daquele que tem misericórdia por nós, né? Quero convidar os amados irmãos para verem aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Veja o que diz aqui do versos 15 a 17. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Veja isso. Deus permitiu. Aqui está se referindo aos pagãos. Só existia uma nação que adorava o Deus vivo, rodeada de pagãos por todos os lados. Deus permitiu isso. Deus em nenhum momento perdeu o seu governo na história da humanidade. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Olha o amor e a misericórdia de Deus. Tá? Fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Até aqui tá bom, certo? Então veja que Deus, Ele continua revelando a si mesmo, até mesmo quando chove, até mesmo quando nós sentimos alegria no nosso coração, até mesmo quando um pomar dá os seus frutos. Tudo é providência de Deus. Não nasce um filhotinho de corça no meio das pedras, sem que Deus permita. E a palavra de Deus diz que os leõezinhos clamam a Deus pelo alimento. Um outro texto que eu gostaria de ver com os irmãos é no segundo livro das Crônicas. Nós precisamos conhecer e adorar o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. É este sim que tem providência sobre nós e nos guarda, nos protege, e Ele sim nos abençoa. Não é o falso evangelho que vai nos abençoar, nem as falsas crenças, mas é o Deus revelado nas Escrituras. É como eu já falei várias vezes, né, que Sproul disse: me dê o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Tá? Então veja aqui, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 12, tá? O verso 14 aqui ele é bem conhecido, né? Mas nós vamos ler a partir do 12, tá? De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Agora preste bastante atenção no que Deus fala para Salomão, quando Deus permite que ele construa o templo. Deus aceita o templo das mãos de Salomão. O templo, olha só o que Deus fala: se eu cerrar é fechar, né? Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha só, como Deus governa e como Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas aí Ele nos ensina o que fazer. Ele nos ensina o que fazer nesses momentos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Olha, irmãos, ninguém se engane que vai poder viver em maus caminhos achando que Deus o está abençoando em toda sorte de bênção, porque ele ora e Deus ouve. Olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vai sarar a tua casa, a tua família, a tua gente, a tua vida, o teu interior. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Veja a importância do templo, onde Deus ajunta os seus filhos, né? Então há momentos que é momento de clamar e de buscar a Deus, e Ele responderá. Mas quem está governando as coisas é Deus, seja na chuva ou seja na seca, seja na fartura ou seja na escassez. É Deus que está governando e nós confiamos nele.
Então, se a situação está difícil para nós, nós podemos buscá-lo, porque Ele nos orienta a isso. Buscá-lo, né, em oração humilde e súplice. Tá? Pergunta 28. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Resposta. Podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade. E quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus e Pai, fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo na sua mão, que sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Então olha como Deus governa todas essas coisas. Tá? Então, se tem alguém te afligindo, não se preocupa, porque essa pessoa está na mão de Deus. E seja o que for que acontecer, Deus está controlando e governando, seja qual situação que for. Tem alguém no teu serviço te perseguindo, essa pessoa está na mão de Deus. Entendeu? Você pode orar e clamar e buscar Ele. Alguma lição tem ali. Não existe tempestade à toa na vida do cristão. Se está acontecendo alguma tempestade, alguma lição nós temos que tirar. E Ele está nos ensinando isso. Tá? Como falamos no sermão passado. Aprendeu a lição, acaba a tempestade. Passou aquela lição do Pedro lá na água, acabou a tempestade. Subiram para o barco, acabou a tempestade. Então olha só. Pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Veja o que o apóstolo Paulo falou para os pagãos de Atenas, que eles tinham lá no Areópago. Está lá em Atos capítulo 17. Eles tinham lá no Areópago altares para todos os deuses que eles imaginavam, eles mesmos criavam. Então eles achavam que tinha o Deus da fertilidade, o Deus do vinho, o Deus da colheita, o Deus disso, o Deus daquilo. Então eles faziam um altar para cada Deus. E eles tinham tanto medo de serem punidos, caso tivesse esquecido de algum Deus, que eles criaram um altar e escreveram ao Deus desconhecido, aquele Deus que nós não conhecemos, mas nós não queremos afrontá-lo também, porque nós não queremos punições, né? Aí fizeram. E Paulo então, ele vai lá e com toda a gentileza, Paulo não fica afrontando aquelas pessoas, ele vai lá e com toda a gentileza ele prega sobre o Deus, sobre esse Deus que vocês não conhecem, é que eu vim pregar para vocês, esse Deus desconhecido. E quando ele está pregando isso, ele vai falar justamente isso. Ninguém pode se mover fora de Deus, nem os ímpios, nem nós. Veja aqui, Atos 17, a partir do 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita lá, Ele junta seus filhos ali. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A todos, a você também, a mim também. É por isso que a gente vem aqui todo o culto de Santa Comunhão, trazendo gratidão a Ele. Vamos servir a Deus com gratidão. Obrigado, Senhor, porque essa semana eu respirei, meu coração bateu. Obrigado, Senhor. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Tempos previamente estabelecidos. Olha que Deus organizado e poderoso. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Agora preste bem atenção, verso 28, por favor. Pois nele vivemos. Ele está pregando aqui para pagãos. Está falando, nele vivemos. Tá? Eu e vocês. É isso que ele está falando para ele. Nele vivemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Então, nós vivemos e nos movemos nele, em Deus. Então, o governo de Deus, irmãos, ele é tão absoluto, tá? Que se ele não permitisse que nós estivéssemos aqui, nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, o que nós devemos render é graça, gratidão, né? E adoração a Deus, tá? Então, quando nós professamos o credo apostólico, nós estamos dizendo, sim, eu creio num Deus
Todo-Poderoso, né? Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e aquele que não só criou e abandonou tudo, né? Mas que governa tudo, conforme vemos em Hebreus 1, de 1 a 5. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós. Do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Convido a Santa e Amada Congregação para a leitura no Salmo 94. Leremos os versos de 1 a 3 e o verso 19. Salmo 94. Salmo 94, 1 a 3. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? E o verso 19: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. E quero convidar também a Santa e Amada Igreja para a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Leremos a partir do verso 11. Lucas 15, 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha a ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado,
comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Quero convidar, até aqui só, irmãos, quero convidar os irmãos para uma breve oração. Oremos. Pai grandioso, eterno e santo, neste momento, Deus, que estamos cultuando a Ti, estamos diante da Tua Santíssima Palavra, mais uma vez lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, e clamamos a Ti, Deus, rogamos a Ti, que Teu Santo Espírito venha nos iluminar nesta palavra já revelada. Eu clamo a Ti, Deus, que neste momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua. Tudo que seja falado aqui seja ministrado pelo Teu Santo Espírito. E que eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, aquele que reina fora e dentro de cada um de nós. Às vezes todos nós temos a tendência de olhar muito para fora, para coisas, para situações, para as pessoas, e poucas vezes dirigimos o nosso olhar para nós mesmos. De onde vêm meus conflitos? Deveríamos nos perguntar às vezes. Ficamos na janela da alma, olhando com tanta atenção para fora, que nem reparamos como estamos por dentro. No Salmo 94, verso 19, que nós lemos, o salmista diz: nos muito cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Se nós olharmos este salmo aqui, esse salmo ele lembra muito o 77 que eu falei recentemente com os irmãos, onde há uma progressão no salmista, né? Quando ele demonstra estar enganado por alguma coisa e depois ele percebe que o problema está dentro dele mesmo. No Salmo 77, ele fala: a minha alma se recusa a ser consolada. Depois ele fala: não há, Deus ele não deixou de ser benigno, nem propício. O que está acontecendo comigo é a minha própria aflição que está me fazendo pensar isto. E este salmista aqui, do Salmo 94, ele parece da mesma coisa. Ele começa o salmo com palavras bem fortes, pedindo vingança. Deus das vinganças resplandece. E segue apontando as ações dos perversos e as suas impiedades. E ele fala: até quando, perverso? Até quando? Deus da vingança se move. E ele então parece que ele está olhando muito para fora, e tudo que ele está vendo para fora é a impiedade dos homens, as perversões, as injustiças, aqueles que o magoam, os males que as pessoas causam a ele. Ele está olhando muito para essas coisas. Quando de repente ele tem também, como no Salmo 77, ele tem um lampejo de clareza, de estado de consciência. E ele então, ele chega ao ponto de falar aqui o verso 19: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Um pouco antes, ele vai dizer, no verso 11 ele diz: o Senhor conhece os pensamentos dos homens, sabe que são pensamentos vãos. Deus sabe, o homem não sabe. Então dentro do homem, os cuidados ficam se multiplicando dentro dele. E ele fica se alimentando com vários pensamentos vãos, que ele não sabe que são pensamentos vãos. Mas aquilo está fazendo ele sofrer, porque ele considera aqueles pensamentos verdade absoluta. Então ele está olhando para fora, ele está vendo as perversidades e os males que lhe causam, e ele está pedindo vingança a Deus, e ele está obcecado por aquilo, e aquilo está atormentando a vida dele, quando de repente ele fala: olha, Deus sabe que existem muitos pensamentos no homem,
Mas esses pensamentos são vãos. Deus sabe disso. Nós não sabemos. Nós só sabemos disto porque Deus revela essas coisas na sua Escritura, porque nós simplesmente não saberíamos, e nós seríamos vítimas desses muitos cuidados que dentro de nós se multiplicam, constantemente. E aí então, parece que houve um despertar, para si próprio, pois de fato os pensamentos do homem são pensamentos vãos e enganosos. Enganoso é o seu coração, e então começa a perceber que os cuidados estão se multiplicando dentro dele, e a origem desses cuidados são pensamentos vãos que ele mesmo está produzindo dentro de si mesmo. Que motivo o homem teria para se assustar com as circunstâncias, se ele crê e serve um Deus que governa todo mundo, todas as circunstâncias? O grande problema dele é a mente dele próprio. E aí então, esses cuidados que se multiplicam dentro de nós, são a causa da maioria das nossas decepções e frustrações. Geramos em nós mesmos medo e insegurança. Geramos isso na nossa mente. Criamos expectativas de que pessoas ou coisas nos farão felizes, e a ansiedade ela vai aumentando e gerando angústias, até chegar ao ponto de nos lançar no poço das depressões. Esquecemos preceitos importantes revelados nas Escrituras, como lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não precisamos deixar que se multipliquem os cuidados em nosso íntimo, se temos o Rei do Universo, governando todas as coisas e cuidando de nós, o Deus da providência. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É aí que está fundamentada a minha fé e todas as demandas da minha vida. Esquecemos também que devemos esperar no Senhor. A questão é, nós vemos, isso aqui eu apliquei num outro sermão também uma vez. Eu vejo muitas pessoas falando, estou esperando no Senhor. Mas pessoas que nem cultuam. As pessoas não estão nem cultuando, as pessoas não estão estudando as Escrituras, as pessoas não estão servindo a Deus, as pessoas não estão se preocupando com seus irmãos que estão em sua volta. É como se eles não existissem. Ela só vê ele domingo de manhã, depois nem sabe o que está acontecendo com eles. Essas pessoas falam assim, estou esperando no Senhor. Irmãos, eu vou dizer, não está esperando no Senhor, está apenas esperando, mas não está esperando no Senhor. Pode estar esperando a bênção do Senhor, pode estar esperando a solução que Deus dê, pode estar esperando que Deus resolva algum problema, mas não está esperando no Senhor. Aquele que está esperando no Senhor é aquele que continua a sua peregrinação, é aquele que preserva, é aquele que vai ser salvo, aquele que perseverar até o fim, é este que será salvo, aquele que continua servindo a Deus e adorando a Deus, este é o que está esperando no Senhor. Então, nós vemos que o esperar do Senhor é o se esvaziar de si mesmo e se dedicar a servi-lo, se alimentar de sua palavra, enquanto espera o que quer ou o que precisa. Esperar no Senhor não tem a ver com o que você vai ganhar no final da espera, mas tem a ver com o que você vai se tornar enquanto espera. E é por isso, esse é o objetivo de Deus, nos transformar de glória em glória. Lá em Isaías capítulo 40, verso 31 diz, sobre os que esperam no Senhor, mas aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças como as águias, renovarão suas forças, sobem com asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
O que espera no Senhor está sendo tratado pelo Senhor. O que espera pelo Senhor é muito diferente daquele que só espera. Mesmo que aquele que só espera nos seus cuidados internos e nos seus pensamentos vãos, acha que está esperando no Senhor. Mas o que espera realmente no Senhor é esse que está descrito aqui no Isaías 40, verso 1. Onde Deus vai renovar as forças, onde Ele vai correr e não vai se cansar, onde Ele vai subir como asas, como águia, onde as coisas de fato estarão acontecendo, porque Ele esvaziou a sua vida, tomou sua cruz e seguiu a Cristo. Então, mesmo Ele passando aquela dificuldade, Ele continua servindo a Cristo. Ele precisa, espera, está perturbado porque quer uma solução. Mas enquanto essa solução não vem, ele serve a Cristo, ele continua seus afazeres cotidianos da vida cristã. Ele continua orando pela sua igreja, orando pelos seus irmãos, preocupado com as coisas de Deus, tentando ajudar a igreja a levar o evangelho a mais pessoas. Ele continua servindo a Cristo, enquanto espera. E aí, o que vai acontecer com ele, enquanto ele espera, é que suas forças vão se renovar, ele vai correr, não vai se cansar, vai subir com asas como a águia, etc. Tudo o que está descrito aqui. Ao passo que aquele que os seus pensamentos vãos o leva a achar que ele está esperando no Senhor, ele está apenas esperando. E aí provavelmente vai se frustrar, e provavelmente os seus cuidados vão se aumentando dentro dele mesmo, porque quem está governando ele não é o Senhor. Quem está governando ele é o seu próprio intelecto, é o que ele acha, a sua experiência de vida, a sua vivência e tudo mais. Esperar no Senhor é uma coisa, se não for no Senhor, está só esperando. Mas o que espera no Senhor, enquanto espera, vai crescer e crescer muito, e se tornar de fato uma pessoa bem-aventurada. Enquanto esperamos, nos tornamos melhores e mais fortes. Mas a espera que exige que Deus faça exatamente o que queremos e como achamos que deve ser, não é esperar no Senhor. E isso vai nos fazer aumentar os cuidados e exigências dentro de nós mesmos. Entenda, esses cuidados e exigências que criamos no nosso interior jamais serão consolados se não esperarmos no Senhor. Isso porque Deus é o Pai de todas as consolações. Recentemente lemos aqui para os irmãos 2 Coríntios 1:3. Portanto, que diz que Deus é o Pai de todas as consolações. Portanto, nenhuma consolação há sem que Deus mova, aquele que governa todo mundo e que nós nos movemos nele. Nenhuma consolação haverá sem que Deus mova essa consolação. Qual a diferença se cristão e ímpio morrem? Qual a diferença entre ambos no momento da morte ou no final da vida? O cristão, ele é consolado e tratado por Deus, o ímpio não. O ímpio é entregue aos seus terrores, aos seus pensamentos, aos seus medos, às suas inseguranças, às suas falsas crenças, ao que for. Alguém disse certa vez que o único que estará no céu e que não foi tratado por Deus na hora da morte é o próprio Cristo, porque foi que morreu como um pecador, mesmo sem ter pecado. Sobre ele estavam os pecados da sua igreja, de todos nós, né? Então ele fala: por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Ele não foi tratado por Deus ali. É o único que estará no céu que não foi tratado. Estevão estava sendo apedrejado, passando uma situação de violência, os homens apedrejando ele e Deus tratando ele. A palavra diz que ele viu o céu, viu o trono de Deus e Cristo do lado. Ele sendo consolado no momento que ele estava sofrendo. Aos nossos olhos ele estava sofrendo muito, uma violência. Mas ele estava sendo tratado e consolado por Deus, não estava abandonado. Então, quando nós não esperamos em Deus, nós estamos à mercê dos nossos pensamentos vãos. Quando nós esperamos em Deus, de fato nós somos consolados, porque Deus é o Pai de todas as consolações. Então não existe consolação que não tenha sua origem no Pai de todas as consolações, a saber, Deus. Por isso que o salmista diz que nos cuidados que dentro de mim se multiplicam,
Ele encontrou a salvação quando ele percebeu, ele encontrou a solução quando ele percebeu que os pensamentos dos homens são vãos. Então ele fala, né? No verso 11, os pensamentos dos homens são vãos. No verso 19, ele diz: nos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as suas consolações me alegram a alma. Ele parou de aquela obsessão de olhar os de fora, os perversos, os maus, que ele pedia vingança, e aqueles que estavam afrontando. Ele parou com toda aquela obsessão e encontrou o consolo de Deus dentro dele. Nesse Deus, nós nos movemos nele. Se estamos respirando porque estamos nele, nos movendo. Ímpios também, todos. Nós nos movemos nele, certo? Quando o homem morre, o corpo do homem vai para o pó, que é formado do pó. O espírito volta para Deus que o deu. E Deus vai destinar aquele espírito. Céu ou inferno. Isso compete a Deus. É Deus que vai determinar. É Deus que vai decidir. É Deus que vai julgar, né? Mas Ele nos mostra, na sua palavra, qual vai ser a sentença. Para os que estão em Cristo, céu. Para os que não estão, inferno. Para os que esperam no Senhor, consolo. Para os que não esperam no Senhor, apenas uma espera em pensamentos vãos. Assim que, a exemplo de Cristo, que se esvaziou da glória de ser Deus, esvaziemo-nos também dos excessos de cuidado que a nossa mente e o nosso coração criam, e esperemos no Senhor. Enquanto isso, lembre-se do Salmo 50, verso 15, que diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Essa promessa é segura para todos aqueles que esperam no Senhor. Esses cuidados que dentro de nós se multiplicam, foi o que aconteceu na mente do filho pródigo. Desejos, expectativas, curiosidades acabaram gerando nele cuidados sobre si mesmo, que se multiplicaram. E então ele foi assim, tão despreparado do desejo para a ação. Exigiu o que julgou que era seu direito. Exigiu do pai aquilo que ele julgava que era seu direito. Não, me dá a minha herança, porque eu quero ir embora. Ele estava totalmente despreparado, fundamentado nos seus pensamentos vãos. E partiu da casa do pai. Ele não sabia que se afastar do pai era também manter uma tenebrosa distância de toda a consolação. Ele não sabia que ele estava fundamentado em pensamentos vãos. Estava abrindo mão das consolações que futuramente ele iria precisar, mas que talvez ele pensasse que nunca ia precisar delas. Uma vez que o Pai é o Deus de toda consolação, ele se distanciou da fonte que poderia consolá-lo a alma um dia. Mas ele estava seguro de si mesmo. Agora ele tinha toda a herança, então ele ia conhecer Roma, capital. Ele ia conhecer a literatura grega, os poetas e os filósofos. Ele iria conhecer as mulheres egípcias, as mulheres de Tessalônica, que eram consideradas mulheres lindíssimas. Agora ele estava seguro dele mesmo. Ele não precisava de consolação agora. E por que não? Porque ele estava mergulhado nos seus pensamentos vãos. Então ele pensou que a sua liberdade, sua autossuficiência, fundamentada em sua parte da herança, e a possibilidade de viver prazerosamente, fossem suficientes para lhe garantir alegria e realização. Tendo recebido a sua herança, partiu para um país muito distante. Distante aqui, irmãos, significa distância do Pai. A distância aqui, ela significa esquecimento de Deus. Ele se apoiou tanto na herança que ele tinha, que ele se esqueceu do seu pai. Pessoas assim, normalmente, se esquecem de Deus. Elas continuam se movendo em Deus, mas elas sequer sabem disso, porque elas estão com seus pensamentos vãos, e elas simplesmente se esquecem de Deus. Então, ele se esqueceu do seu pai, que lhe provia casa e bens, dissipou a herança vivendo dissolutamente. Ele não queria ser do tipo que espera no Senhor, mas queria seus prazeres imediatamente. Mas não contava com a dinâmica da vida.
O verso 14 do texto de Lucas 15 que nós lemos diz que sobreveio àquele país grande fome. Resumindo a situação deste pobre rapaz: gastou e não ajuntou, desperdiçou o que tinha e não adquiriu o que não tinha, perdeu a sua herança para as meretrizes. O mundo fora da casa do Pai é assim: te oferece prazeres, mas tira o que é teu. Ele te oferece muitos prazeres, mas ele tira a sua paz, ele tira a sua confiança e ele tira o consolo que só pode vir de Deus. Chegou ao ponto onde a palavra diz: ao que tem lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Chegou a este ponto. Ele era contado agora como que nada tinha, e cuidando de porcos para sobreviver, desejava comer o que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava nada. Até que a semelhança do salmista que observou: o Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são pensamentos vãos. Salmo 94, verso 11. O verso 17 de Lucas 15 diz que este jovem caiu em si. Eis aqui a conversão, irmãos. A conversão é isto: quando a pessoa cai em si e vê quão miserável ela é, quão insensata ela é, que loucura ela está fazendo se esquecendo de Deus. Quando a pessoa cai em si, momento de lampejo, de entender espiritualmente, quando seus olhos espirituais abrem. No caso dele, quando ele estava desejando comer a comida dos porcos, aquele jovem que saiu da casa do pai, cheio de si mesmo e todo poderoso, agora estava desejando comer comida de porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então de repente ele cai em si e ele percebe: olha, os pensamentos que eu tive foram pensamentos vãos e eu cometi uma loucura. Abandonei a casa da providência, abandonei a casa do meu pai. Então ele recuperou a sobriedade, refletiu como é a vida na casa do pai, reconheceu a sua indignidade e miséria e tomou uma decisão sensata: não sou digno de ser chamado filho, mas quero ser um dos trabalhadores do meu pai, vou servir o meu pai, quem sabe ele me aceita de volta, não como filho, porque não mereço, mas quem sabe ele me aceita como um dos seus trabalhadores. Não sei se você já caiu em si com relação a Cristo. Não sei se você em algum momento da sua vida você já caiu em si e percebeu o quanto você precisa das consolações e o quanto os nossos pensamentos são vãos e enganosos, né? Quando nós caímos em si ou em nós mesmos, né? No momento de sensatez diante de Deus, nós percebemos que Ele pagou o pecado que nós projetamos na nossa mente e que Ele tem o alívio para os muitos cuidados que que vão aumentando dentro de nós mesmos. E nós falamos: voltarei para o meu Pai. O Pai de toda consolação de longe o avistou e de braços abertos o recebeu. Essa é a mensagem bíblica. Para todo aquele que o buscar em espírito e em verdade, ele se fará achar. Olha que coisa linda. Nós não iríamos conseguir achá-lo, mas ele se fará achar para todos aqueles que o buscar. Observe bem o verso 20 de Lucas 15, que diz assim: levantando-se foi para o seu pai. Levantando-se foi para o seu pai. Levantou daquela miséria que ele estava, daquele engano que ele estava, daquela opressão que ele mesmo estava colocando sobre ele. Levantou e foi para o seu pai. Observe bem esse versículo: nutra-se da grande misericórdia de Deus, que está abundante nesse versículo. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Apegue-se e deleite-se neste versículo. Creia nele e glorifique a Deus, o Deus de todas as consolações,
por causa desse versículo, porque ele é a misericórdia, a mesma misericórdia de Deus sobre você e sobre mim. Essa misericórdia é Cristo. É Ele que faz o Pai avistar, ainda de longe, o filho necessitado. É Cristo que faz isso. É Ele que promove o encontro daquele que estava perdido com o Pai Consolador. É Ele que corre com sua graça e alcança o ingrato pecador. É Ele que leva o Pai a compadecer-se daquele que um dia o abandonou, preferindo as meretrizes. É Ele que impulsiona os santos braços do Pai a receber e abraçar o Filho amado que havia se perdido um dia. E após a confissão da sua miséria, o pai lhe beija, veja o verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai então começa a dar ordens a partir do verso 22 para frente. Agora, aquele filho do mundo mau, onde passava fome e ninguém lhe dava nada, volta ao afeto sincero de um pai de amor. Agora o filho pródigo passa pelo processo da aceitação do pai. O pai manda que lhe vistam, assim como Adão precisou de novas vestes, e Cristo ordena as vestes da imortalidade anunciada no santo batismo em seu nome. O pai veste aquele filho. O pai ordena que lhe deem um anel, ou seja, o selo da santificação no Espírito Santo. Aquele erro de gastar toda a herança do pai com as meretrizes, nunca mais será lançado no seu rosto. Foi perdoado, já não existe mais. E que lhe dê sandálias novas, já não andava mais descalço como os escravos. Naquela época, os escravos andavam descalços. Esse homem estava descalço. Então o pai lhe dá sandálias, já não andava mais descalço como os escravos, já não era mais escravo do pecado, agora tinha os pés formosos, daqueles que pregam as boas novas. E por fim, o pai manda matar um novilho, o novilho cevado, que é o próprio Cristo, sacrificado por amor a este jovem pródigo, e que agora irá alimentá-lo com alimento que não permitirá jamais que ele volte a ter fome. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, comamos e nos regozijemos neste alimento eterno e eficaz, pois estávamos mortos e revivemos, estávamos perdidos e fomos achados. A Deus toda a glória. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja a louvarmos a Deus com o hino 167. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste tu, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador, tu me guias
me auxilias e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Convido a Santa e Amada Igreja para professarmos a nossa fé cristã no Credo Apostólico, através do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a amada e santa congregação que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após esta oração, a bênção. E após a bênção, irmãos, tenho 2 avisos. Oremos. Pai bendito e santo, nós te glorificamos, Senhor, te rendemos graças e adoração e te entregamos, Deus, neste momento, este culto, Senhor. Te agradecemos por ele. Muito obrigado pela tua instrução, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que nos alimenta. Muito obrigado por podermos louvá-lo, Deus, com cânticos, salmos, hinos. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, Deus, que são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por Cristo. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz, de tranquilidade na tua santa presença. Nós pedimos, Deus, que o Senhor guarde e proteja aqueles que não estão aqui, aqueles que estão em viagem, aqueles que não puderam vir hoje, onde quer que eles estejam, Deus, que o Senhor entre com a tua providência, a tua paz, a tua proteção e a tua graça. Se for da tua vontade, Deus, cura os enfermos que estão no nosso meio, estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos. Abençoe, Deus, as autoridades, esses novos que foram eleitos, que o Senhor os use segundo a tua graça, Deus. Se for para nos abençoar, nós te agradecemos profundamente. Mas se for para teu juízo, nós também reconhecemos o teu poder, o teu direito, a tua sabedoria, e nós o louvaremos de qualquer forma. Mas pedimos, Deus, uma vida melhor para a nossa nação, para as pessoas, os nossos conterrâneos, para que o Senhor abençoe esta nação.
abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Permite que